Mário Raul de Moraes Andrade é filho de Carlos Augusto e Maria Luísa Moraes Andrade. Nasceu em 9 de outubro de 1893, na Rua Aurora, 320, em São Paulo. Foi um representante fundamental do modernismo. Mário de Andrade, após cursar as primeiras letras, matricula-se na Escola de Comércio Álvares Penteado, mas logo abandona o curso para ingressar em 1911 no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. No ano de 1917, ocorrem 4 fatos importantes em sua vida: a morte de seu pai, a sua estreia literária com a obra Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, sob o pseudônimo de Mário Sobral, a conclusão do curso de piano e o início da amizade com Oswald de Andrade. Em 1920, já é integrante do Grupo Modernista de São Paulo. Em 1921, está presente no lançamento do modernismo no Banquete de Trianon. Ainda nesse mesmo ano, Oswald de Andrade publicou um artigo no Jornal do Comércio, no qual chamava Mário de Andrade de Meu Poeta Futurista. Isso se deu porque leu os originais de Pauliceia Desvairada, o livro que seria publicado no ano seguinte e representaria o primeiro livro de poemas modernistas brasileiros. Mário de Andrade respondeu negando sua condição de poeta futurista da seguinte forma: Não sou futurista, de Marinette. Disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade chamou-me de futurista. Errou. A culpa é minha. Sabia da existência do artigo e deixei que saísse. Essa atitude de Mário de Andrade é muito fácil de ser explicada. Nessa época, Marinette, líder do movimento futurista, aderiu ao fascismo, e essa ideia era repudiada pelos escritores brasileiros. No ano de 1922, junto com Oswald de Andrade, participa ativamente da Semana de Arte Moderna de 1922. No segundo dia do espetáculo, durante o intervalo, em pé na escadaria, Mário de Andrade lê algumas páginas da obra A Escrava que Não é Isaura. O público, como já era esperado, reagiu com vaias. Ainda nesse mesmo ano, publica Pauliceia Desvairada, cujo prefácio interessantíssimo lança as bases estéticas do modernismo. Ainda nesse período, colabora com as revistas Claxon, Estética, Terra Roxa e Outras Terras, e é nomeado professor catedrático do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Em 1925, com o livro de ensaios A Escrava que Não é Isaura, afirma-se no cenário literário como um dos grandes teóricos do modernismo. 3 anos depois, em Macunaíma, misto de romance, epopeia, mitologia, folclore e história, traça um perfil do brasileiro, com seus defeitos e virtudes, criando a saga do herói sem caráter. Por volta de 1934, Mário de Andrade torna-se chefe do Departamento de Cultura de São Paulo. 4 anos depois, por motivos políticos, afasta-se do cargo e muda-se para o Rio de Janeiro, onde exerce o cargo de professor da Universidade do Distrito Federal. Lá fica pouco tempo. A forte ligação com São Paulo o faz regressar. Coberto de reconhecimento pelo papel de vanguarda que desempenhou em 3 décadas, Mário de Andrade morreu em São Paulo, capital, em 25 de fevereiro de 1945, vitimado por um infarto do miocárdio em sua casa. Foi enterrado no Cemitério da Consolação. Um capítulo à parte em sua produção literária Sem Fronteiras é constituído pela correspondência do autor, volumosa e cheia de interesse, ininterruptamente mantida com colegas como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Fernando Sabino, Augusto Maier e outros. Suas cartas conservaram de regra a mesma prosa saborosa de suas criações com palavras. Um lirismo que, como ele disse, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada.